Olá, gente! Vamos continuar o nosso assunto de ecologia e hoje a gente vai falar de sucessão ecológica e biomas. O que seria sucessão ecológica? Olha o nome, né? Tem uma sucessão de eventos, uma sucessão ou uma progressão de ocupação do solo. Então a gente vai falar de como isso acontece, como de rochas a gente tem a ocupação e a formação de biomas diversos no mundo inteiro, com a diversidade que a gente tem em cada um deles, né? Então a gente vai entender esse processo. Então o que é, do ponto de vista assim, de definição, o que é sucessão ecológica? É uma sequência de mudanças pelas quais passa uma comunidade ao longo do tempo. Lembra que comunidade é o conjunto aí de seres vivos em uma determinada área. Eu estou englobando não só uma espécie, mas todas as espécies que estão aí. Então, é analisar a sequência de eventos que acontece com essa comunidade em um determinado local para que ao longo, então, de anos, essa comunidade chegue a um equilíbrio, a um momento em que não vão acontecer mudanças tão grandes, tão drásticas assim. Então, a gente tem aqui nessa imagem um exemplo de sucessão ecológica, onde a gente parte de um ambiente inóspito, sem vida, com início de ocupação e uma sequência de ocupações ficando cada vez mais complexos, com o final, né, uma comunidade então estabelecida. Isso é a sucessão ecológica, é a sequência de mudanças que acontecem ao longo do tempo até o clímax. E a gente tem, para iniciar esse trabalho, espécies pioneiras. O que seriam espécies pioneiras? São organismos que conseguem se instalar em locais inóspitos ou locais de muito difícil início de vida, suportando severas condições e abrindo caminho para a chegada de outras espécies. Então, espécies pioneiras são aquelas espécies que conseguem suportar condições que nem todas as espécies conseguem. Então, por exemplo, dois grandes grupos aí de espécies pioneiras são as plantas e, mais especificamente, os musgos e as gramíneas. Apesar das vezes a gente achar que musgo é um negócio assim muito frágil, ele não é tão frágil assim, ele consegue suportar variações, por exemplo, de umidade, fazendo com que eles consigam ser capazes de habitar regiões bastante difíceis. E as gramíneas também. A gente tem aqui um exemplo de terrenos onde a gente tem, aqui é lava vulcânica com gramíneas sendo começando a aparecer. Aqui também um solo bastante árido, com alguns musgos aparecendo. Isso daqui parece mais um ambiente mais frio, e aqui a gente tem, por exemplo, gramíneas ocupando o solo que provavelmente tenha sido desocupado aí por um desmatamento ou um incêndio, alguma coisa do tipo. Então a gente tem essas plantas muito capazes de habitar esses ambientes quase que inóspitos. E a gente também tem os líquens como espécies pioneiras. Os líquens, que são uma associação simbiótica, um exemplo de mutualismo entre fungo e alga, e esses líquens eles conseguem crescer sobre rochas. Por que eles conseguem? Eles têm o fungo, que é capaz de digerir, entre grandes aspas, mas de mineralizar as rochas, e as algas capazes de fazer fotossíntese, dando energia para o fungo. Então, é uma associação aqui que consegue sobreviver em ambientes bastante inóspitos.
E o conjunto dessas plantas e desses líquens são, então, espécies pioneiras, espécies que vão habitar regiões bem difíceis de habitar. Então, são essas espécies pioneiras. E aqui a gente tem, então, uma ocupação progressiva desse espaço desabitado. Quando a gente tem esses ambientes, a gente fala assim, ninguém pode viver aqui, a gente não consegue se estabelecer, nenhum ser vivo consegue se estabelecer aqui, ou poucos seres vivos. De fato, poucos seres vivos conseguem se estabelecer, mas a gente tem, né, algumas espécies de plantas e líquens que conseguem se estabelecer, e isso acaba, inclusive, mudando esse ambiente. Porque quando a gente tem, por exemplo, no caso de dunas, estabelecimento de plantas vai fazer com que elas barrem a ação do vento e isso vai mudar a paisagem. Porque, enfim, você tem um arbusto ali que não vai fazer com que a areia vá para algum outro lugar. Então a gente tem uma formação diferente da paisagem. A gente tem a formação de plantas que também vão produzir, no caso de rochas, né, elas vão produzir solo, porque as raízes vão entrando ali, quebrando as rochas, tem o intemperismo e você tem a produção de solo aqui. Da mesma forma, em regiões vulcânicas, né, a lava, depois de endurecida, ela pode, e fria principalmente, ela pode então servir de substrato aí para essas plantas que vão fazer a ocupação e também produção de solo nessas regiões, né? Então isso daí é uma ocupação progressiva numa sucessão primária, né? O que é a sucessão primária? São esses ambientes exatamente em que não existia vida e a partir de um momento ocorre a ocupação de seres vivos, de plantas principalmente e líquens, que vão fazer com que essa região não seja mais desabitada, mas sim habitada por seres vivos. E aí a gente tem a sequência dessa sucessão é que nesses ambientes isso vai atrair animais que vão trazer sementes de plantas e isso vai ficando cada vez mais complexo. Então na sucessão primária a gente começa de um local completamente desabitado para uma sucessão de eventos para atingir um clímax. Então, os eventos aí da sucessão primária seria, né, então num solo, numa rocha, né, nua, a gente tem chuva, vento, isso vai provocar a erosão da rocha. Você tem o início, então, da ocupação por espécies pioneiras, como líquens, por exemplo, que vão se instalar aqui, modificam o solo, produzem, né, uma quantidade mínima de solo, por exemplo. Outras plantas vão começar a se instalar ali, que vão acabar aumentando a espessura do solo, porque você vai ter matéria orgânica sendo produzida aqui. E aí outras gramíneas, outros arbustos maiores começam a se instalar, até chegar numa comunidade clímax, já estabelecida em um equilíbrio com o meio. Então já aconteceram muitas coisas aqui, até chegar em uma comunidade estável, onde não acontecem grandes variações. Isso é a sucessão ecológica primária, que vai partir então do zero, né, de nenhum ser vivo, para o clímax. Mas a gente também tem a sucessão secundária. O que é a sucessão secundária? É a ocupação de locais desabitados, mas que já foram anteriormente ocupados. Então a sucessão secundária acontece em áreas que pegaram fogo, áreas desmatadas, e aí a gente já tinha uma ocupação ali de uma determinada vegetação, determinados animais, então uma comunidade estabelecida, e por conta de um evento climático ou humano, a gente tem a destruição, e aí você tem uma sucessão secundária. Essa sucessão secundária, ela vai ser muito parecida com a primária, só que ela parte de um ambiente em que já tem solo, em que você já tem matéria orgânica, às vezes você tem um fragmento florestal ali, ou um fragmento daquele bioma, que vai acelerar essas etapas, até chegar novamente
no restabelecimento da vegetação e da comunidade ali presente. Então, por exemplo, se era uma região de pradaria, vai se estabelecer a região de pradaria. Se era uma região de floresta, a gente tem o restabelecimento da floresta. Se era uma região de cerrado, a gente tem o restabelecimento do cerrado. Então, a gente vai ter essa sucessão ecológica secundária partindo já de um ambiente que já tinha sido ocupado, né? A evolução das comunidades durante essa sucessão, elas têm uma certa previsibilidade. Então, dependendo do que você olha ali, né, da onde tem, você consegue prever, porque a gente já observou isso em outros momentos, e aí a gente consegue então definir mais ou menos assim quais etapas que acontecem. A gente, por exemplo, tem a região que pode ter um campo com gramíneas, aí começam a se estabelecer alguns arbustos, árvores um pouquinho menores, aí você tem uma floresta intermediária até uma floresta clímax. Isso, por exemplo, se a gente estiver trabalhando em uma região de floresta, né? E aí a gente vai ter, ao longo dessas etapas, uma modificação também no hábitat, no microclima. Por quê? Porque a vegetação e a comunidade ali influencia no clima, assim como o clima influencia a comunidade ali presente. É uma coisa que está ligada uma com a outra. E quando você tem sucessão ecológica, a ideia é, eu estou partindo de um ambiente que quase não tem ninguém para um ambiente onde tem uma diversidade maior. Então você aumenta a quantidade de nichos ecológicos, de oportunidades de ocupar o ambiente, de interações com o ambiente. Você aumenta o número de espécies. Então você sai de um local onde tem poucas gramíneas ou alguns líquens para um local com uma maior biodiversidade. E essas etapas a gente divide normalmente em 3 grandes etapas. A primeira etapa é de início, a gente pode chamar de ESSESSE, que é o estabelecimento inicial. A segunda etapa, a etapa intermediária, ou SERE, que a gente vai ter então o estabelecimento dessa comunidade, mas ainda não chegou no clímax. E a terceira etapa, que é o clímax. O que seria o clímax? O clímax é quando você já tem tanta gente ali habitando, tantos seres vivos ali interagindo, e o clima também já está favorecendo essas interações, que você não vai ter mudanças muito bruscas. Então, se você imaginar, por exemplo, uma floresta, né, que já está ali há muitos anos, ela está em equilíbrio. Uma árvore cai, mas você já tem brotos novos surgindo ali perto, você tem a caça de presa, predador, mas você tem estabilidade no número tanto de presas quanto de predadores, você tem uma certa estabilidade no número de parasitas, porque existe alguma coisa que regula isso, ou é o clima, ou uma outra relação ecológica. Então, quando você olha para esse ambiente, ele está estável. Isso é o que a gente chama de uma comunidade clímax, que já atingiu este equilíbrio, beleza? É justamente isso que está aqui nesse slide, então, para ajudar vocês a estudarem primeira, segunda e terceira etapa. E o que vai acontecer ao longo dessas etapas? O que aumenta e o que diminui? Então, o que aumenta ao longo da evolução durante a sucessão ecológica? A evolução das comunidades durante a evolução da sucessão. Aumenta a biomassa, então você parte de um ambiente rochoso, por exemplo, ou um ambiente com gramíneas, e aí você aumenta a biomassa, porque você aumenta a quantidade de plantas ali. Você aumenta a biodiversidade, você tem mais espécies de plantas, espécies de animais, espécies de fungos, você aumenta a biodiversidade. Você aumenta os nichos ecológicos, porque você aumenta as oportunidades e as interações. Você aumenta a complexidade das cadeias alimentares, você vai ter diversos tipos de alimentos para um determinado predador.
ou você tem, né, então você tem várias presas para um determinado predador, você tem vários tipos de planta para um herbívoro, então aumenta-se a complexidade, você aumenta a produtividade primária bruta, porque você vai ter aumento aí sucessivo de fotossíntese. E também vai aumentar, consequentemente, a taxa respiratória, porque você tem mais planta, você vai ter mais organismos aeróbicos e vai respirar mais. No entanto, vai ter, ao longo do tempo, vai acontecer a diminuição do quê? Por exemplo, de nutrientes, porque se você tem mais plantas, mais animais, mais seres, você vai ter uma disputa maior de nutrientes. Você vai ter uma produtividade primária líquida também menor, porque você produz mais fotossíntese, mas você consome essa fotossíntese, mas até chegar em que a produção e o consumo são relativamente iguais, aí você encontra uma estabilidade. Então, é isso que acontece ao longo da sucessão ecológica. Também o que acontece é uma alteração no microclima daquela região. Então, vamos imaginar ocupação de uma duna. Você tem, né, aquela região de areia perto do mar, você tem ventos que vão trazer, podem trazer sementes e umidade e alteração da temperatura, e aí esse primeiro estabelecimento, né, de gramíneas, por exemplo, pode fazer com que a gente tenha a formação de dunas. E essas dunas vão fazer com que a movimentação dos ventos já fique diferente, porque em vez de aqui não encontra nenhuma barreira, aqui vai ter uma barreira que vai fazer com que a movimentação dos ventos já fique diferente. Aí você tem um aumento de matéria orgânica em uma determinada região, você tem então aí uma nova modificação do relevo, que também pode diferenciar a distribuição de ventos. E aí você tem aí, por exemplo, né, uma nova condição aqui geográfica, né, com um relevo diferente e um estabelecimento de uma comunidade que alterou o microclima da região. Então, as condições particulares do habitat ao qual estão adaptadas determinadas espécies, vão acontecer essas modificações, essas condições que vão mudando ao longo do tempo em determinadas regiões. E a gente sabe que, eu estou falando genericamente, por exemplo, uma floresta, uma duna, mas a gente tem ao longo do planeta inteiro uma série de biomas e uma série de fatores climáticos que vão alterar tanto a sucessão ecológica quanto depois o estabelecimento dessas comunidades ao longo do nosso planeta Terra. Então, existem alguns fatores que afetam a evolução desses ecossistemas, né? Então, o que faz com que a gente tenha floresta num lado, a gente tenha deserto no outro, o que vai fazer com que a gente tenha o estabelecimento de novos ecossistemas em regiões, por exemplo, desmatadas, são justamente as condições climáticas e condições de solo, tanto as naturais, provocadas pelos eventos, né, pelo funcionamento natural do planeta, como também as alterações que a gente realiza no ambiente que pode alterar o microclima. Então, a gente tem o clima e o solo natural de cada um das partes do globo. A gente tem a insolação, que também, né, a quantidade de luz solar que vai incidir sobre o planeta Terra de forma diferente nos dois hemisférios, e também, né, ao longo do ano, que a gente vai ter então essa interferência no estabelecimento dos diferentes ecossistemas que a gente tem no planeta. A gente também tem, por exemplo, circulação de energia e de umidade ao longo do nosso planeta pela circulação de massas de ar. Então, não sei se vocês veem isso em geografia, tem uma parte do livro de biologia que explica essas bolhas aqui, né, essas células de circulação de ventos e, consequentemente, de umidade e energia. E correntes oceânicas também, que vão trazer, não umidade, mas vão trazer calor, vão trazer nutrientes que também vão alterar os ecossistemas. Então, esses fatores que afetam todos os ecossistemas que a gente tem. Uma outra coisa que afeta os ecossistemas
o solo, né? Quem é aí de geodésia, muito provavelmente tem, né, uma disciplina aí de formação de solo, acredito eu. E a formação do solo, ela vai influenciar no tipo de ecossistema e de vegetação que a gente vai ter ali em cima. Então a gente tem solos que vão ter determinados nutrientes ou não ter determinados nutrientes, solos profundos, solos rasos, e isso vai alterar também os ecossistemas ali presentes. E quando a gente olha para o mundo como um todo, o globo como um todo, e a gente então entende que a gente tem climas, tem solos diferentes, a gente vai ter uma diversidade de biomas diferentes. Então a gente tem, por exemplo, quando tem baixa temperatura, né? Então a temperatura baixa e precipitação, quantidade de água baixa, a gente tem, por exemplo, tundras, que é uma vegetação típica dos polos. A gente tem a taiga, floresta de taiga ou floresta de coníferas. A gente tem aqui, ó, baixa temperatura, não tão baixa quanto tundra, e uma precipitação, né, não tão baixa assim, mas também não tão alta. E a gente tem, ó, na temperatura alta, né, precipitação baixa, o deserto frio, o campo frio, floresta decídua, floresta temperada úmida, né? Então a gente tem esse tipo de floresta. E quando a gente tem, ó, temperatura alta e precipitação baixa, a gente tem deserto quente, o deserto, aí o campo quente, a savana e a floresta tropical que a gente tanto conhece, que a gente mora em regiões que tem muita floresta ou costumavam ter, né? E a gente tem essa distribuição de biomas ao longo do planeta. A gente tem, por exemplo, a tundra, que está aqui nesta região, né, em roxinho. A gente tem a taiga ou floresta de coníferas aqui, tá? Esta parte mais verde. Floresta temperada decídua, que a gente vai ter também nessa região. A gente também tem um pouco de floresta temperada mais aqui para baixo, mas está grande, concentrada aqui em Europa e Estados Unidos, né? Rússia, Ásia. Floresta tropical, que a gente tem nessas regiões aqui em verde escuro, tá? Floresta tropical. As savanas, que a gente conhece muito, a savana africana, mas a gente tem aqui o nosso cerrado, é também savana, é um ambiente de savana. A gente tem as pradarias, que estão, no nosso caso, mais aqui na região sul do país. A gente tem as pradarias, tem pradarias também na região dos Estados Unidos e da Europa. E a gente também tem o deserto que a gente tem aqui no Saara, o deserto do Saara, mas a gente tem outros grandes desertos presentes, né? A gente tem deserto aqui também no Chile. Então a gente tem essa diversidade de biomas ao longo do planeta. E aí, quando a gente falou lá no começo da aula de sucessão ecológica, obviamente, se eu estiver falando de uma região de pradaria, e por que tem pradaria, por exemplo, no sul do país? Porque as condições de clima e de solo favorecem o estabelecimento dessa vegetação. O clímax de uma pradaria é isso aqui, um monte de gramíneas, diversos tipos de gramínea, poucas árvores e uma biota aí, uma fauna, animais presentes aí, típicos de pradaria. Pequenos coelhos, a gente tem muitos insetos, mas é isso daqui, isso é o clímax. Diferente, por exemplo, do clímax de uma floresta tropical, que é muito mais biodiversa, mas que depende de clima e de solo e precipitação, quantidade de chuva, para o estabelecimento de uma floresta tropical. Então, o clímax da floresta tropical, ele acontece porque ele está numa região que favorece essa pujança aí de seres vivos. Beleza? Então, é só para vocês não confundirem, achar que o clímax é sempre uma floresta. Não, o clímax é uma comunidade estável, seja ela tundra, taiga, floresta temperada, tropical, savana, pradaria ou deserto. Beleza? E os biomas brasileiros, quais são? Então aqui a gente tem, né, genericamente os biomas desenhados
pelo mapa produzido apenas com uma delimitação desses principais biomas e vegetações, né? Então, bioma Amazônia, tem toda essa região norte, parte aqui do nordeste, região do bioma do Cerrado, que vai pegar aqui nordeste, vai pegar sudeste, beleza? E vai pegar a parte do centro-oeste e um pouquinho aqui da região norte. Não, aqui não vai região norte, porque o Mato Grosso deve estar aqui, né? O Amazonas que está aqui. A região do Pantanal, então o bioma Pantanal, que é exclusivo, o Pantanal só tem aqui, não tem Pantanal em outro lugar, tá? É um bioma exclusivo, por isso a importância deste bioma. O bioma Mata Atlântica, que está, né, desde da costa, estava, né, porque foi extremamente explorado ao longo dos anos, e a gente tem fragmentos pequenos só de Mata Atlântica. Veja que Mata Atlântica está aqui, muito longe da Amazônia, né, não tem ligação, tem um cerrado no meio, tem a Caatinga no meio. Aqui a Caatinga, que eu não falei, o bioma Caatinga, que é também um tipo de savana, um pouco mais árido, né, e extremamente importante. Ela não é um problema, apesar da secura, ele tem toda a característica de bioma e está estável, não é porque ele é seco que ele não está adequado, ele está adequado para a região que ele se encontra, né? E aqui no finalzinho, aqui no sul do país, o bioma Pampa, que são pradarias. Beleza? Então vamos ver um pouquinho desses biomas. A gente tem uma floresta amazônica, que é enorme, no entanto, apesar de ser grande, se a gente continua devastando ela, some. Ela tem uma característica de ser uma vegetação muito rica, muito biodiversa, com muita água. Chove muito, porque tem a floresta, né? Ela é uma região em que as chuvas acontecem porque tem uma massa vegetal muito grande. Se você retira toda aquela massa vegetal, ela não vai chover tanto assim, mesmo estando no local onde está. A gente tem a floresta atlântica, a Mata Atlântica, né, a floresta pluvial costeira. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a praia no estado de São Paulo, desce aí a Serra do Mar, a gente vê toda a Serra do Mar composta de Mata Atlântica. Então, essa região, nós vivemos em uma região de Mata Atlântica, apesar da gente não ter tantos fragmentos de mata, mas a gente está aí em uma região aqui, ó, a gente está mais ou menos por aqui, assim, a gente está na Mata Atlântica com cerrado também. Aí a gente tem propriamente o cerrado ele tem vários tipos de fisionomias, que é um deles, onde a gente tem gramíneas e essas árvores aqui mais retorcidas. É um bioma muito rico, muito diverso, tem muitos tipos de plantas e extremamente úteis para a farmácia, né, para o uso de medicinais. E infelizmente, às vezes, por conta da fisionomia dele, a gente acha que não tem tanto valor biológico, mas não, o cerrado é extremamente importante. A gente tem os pampas no sul do país, onde a característica é gramínea, não é uma gramínea como pasto unificado, tudo da mesma espécie. A gente tem vários tipos, centenas de espécies de gramíneas nos pampas, e é uma região aí sem muitas árvores, é mais uma região plana com gramíneas. Aí tem biomas que são regiões mais concentradas em determinada área. Por exemplo, a floresta de Araucária é uma floresta que está entre Mata Atlântica e Pampa. A gente tem essas árvores que são típicas do Brasil, as araucárias, que dão os pinheiros, né, que são pinheiros, que vão dar pinhas, que a gente normalmente come o pinhão. São ameaçadas porque a galera corta para madeira. Então, a floresta de Araucária é típica do Brasil. A gente tem a Caatinga,
que é um outro bioma bastante grande que fica lá no Nordeste. Esse é o aspecto da Caatinga. É uma região muito seca, que chove bem pouco, mas com espécies adaptadas a esse ambiente. A gente tem também ali entre Caatinga e Cerrado, a gente tem um outro pequeno bioma, que são as florestas de cocais ou babaçual, e a gente tem então um monte de palmeiras. O Brasil ele é extremamente rico, muito diverso em palmeiras. A gente tem muitas espécies de palmeiras, como o açaí, o babaçu, buriti, carnaúba, oiticina. Então são vários tipos de palmeiras, e essas florestas têm muitas dessas espécies. A gente tem o Pantanal, que é um pântano com floresta. Então a gente tem várias lagoas e muita floresta junto. Então é um ambiente muito rico, porque tem uma diversidade enorme de ambientes, tanto seco quanto alagado. A gente tem os manguezais, que ficam ao longo da costa brasileira, e eles são extremamente importantes, porque são nos manguezais que muitos peixes vão se reproduzir. Então a gente destruir os manguezais é extremamente prejudicial para a vida marinha e também para a nossa vida, porque os manguezais, como eles estão na área costeira, eles protegem o ambiente litorâneo, então eles não podem ser destruídos. E muitos projetos, às vezes, tanto de ocupação humana, construção de resorts, construção de condomínios em áreas de praia, acabam querendo matar e destruir esses mangues para a construção de residências ou para a construção de portos. A economia é extremamente importante, mas a gente precisa analisar aonde a gente coloca cada uma das estruturas de infraestrutura para a economia, para não destruir o meio ambiente, porque a vida depende de todos esses ambientes. Se a gente destrói os ambientes, a gente destrói a nossa vida, se não a nossa, dos nossos descendentes, né? Então a gente precisa analisar. E aí então, enfim, a aula era essa, né, sobre os biomas e falando sobre sucessão. Aqui tem uma imagem com todos os biomas e algumas espécies típicas de cada um dos biomas. Faça um resumo dessa aula, leia o livro e se pergunte, né, quais biomas você já conhece? Você já foi em cada um deles? Você saberia identificar animais e plantas de cada um deles? Você gostaria de conhecer, né, todos os biomas? Onde você iria primeiro? Tá bom? Vamos conversar na próxima aula. Até lá e escrevam com dúvidas. Abraço!